Olá, pessoal. Dando continuidade ao nosso estudo, nós vamos à Constituição, no artigo 5º, ela, ela vai dizer o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade dos direitos, do direito à vida, nós já falamos, a liberdade, já falamos, a igualdade, nós já falamos, e agora nós vamos falar do direito à inviolabilidade à segurança, o direito à segurança. Bom, quando a gente fala do direito à segurança, a gente se refere a, a uma ideia de garantia constitucional, certo? A gente pode dizer que esse direito à segurança, ela se refere a assegurar o direito ao gozo da, da, dos direitos fundamentais, a intimidade, a liberdade pessoal, a incolumidade física, a incolumidade moral, né? Então, é um conjunto, certo? E aí, nós vamos ver, em especial, lá nos incisos 40, certo? 45 até o 69 do artigo 5º vão ser direitos relacionados à segurança. Então, nós vamos começar a falar, por exemplo, do inciso 11 do artigo 5º, que fala da inviolabilidade do domicílio, certo? Inviolabilidade do domicílio. A Constituição, ela vai dizer o seguinte: a casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Então, a Constituição, ela fala que a casa é o asilo inviolável e diz que em que situações é possível alguém penetrar na casa sem o consentimento do morador, certo? Quais seriam, então, daí a gente tem que pensar o seguinte: qual é o conceito de casa? Quando a gente fala, a Constituição fala casa, lógico, a gente tem que pensar onde a gente mora, certo? Na nossa casa, no nosso apartamento, né? Isso vem logo à mente. Só que, ao analisar essa situação, os tribunais perceberam que a ideia vai além. Então, o STF já se manifestou no sentido de que a, a casa pode ser, na verdade, qualquer habitação coletiva. Então, pode ser um albergue, pode ser um hotel, um quarto de hotel, desde que ele esteja ocupado, alguém esteja lá morando, hospedado nesse hotel, aquilo ali é considerado asilo, casa, residência para ele. E aí, o que a gente tem que pensar também? O STF já se manifestou, por exemplo, dizendo o seguinte: olha, qualquer local em que não haja acesso ao público é considerado casa para fins de proteção constitucional. Daí, escritórios profissionais, oficinas, um restaurante em si, não aquela área de livre acesso das pessoas, mas as partes internas, né? Eu vou considerar é, casa para fins dessa proteção, certo? Então, essa é a ideia que a gente tem que ter em mente. O que a gente tem que observar também? Quais são as hipóteses que a Constituição autoriza o ingresso das pessoas, de autoridades, sem o consentimento do morador? Tá? Primeiro, no caso de flagrante delito, certo? Um crime está acontecendo naquela casa, certo? E aí a gente tem que pegar aquele conceito lá do processo penal, o que é o flagrante delito, certo? Ou se está em perseguição, e aí o camarada entra numa casa. Ele vai falar que a prisão foi ilegal por conta de que entrou na minha casa sem minha autorização. Nada feito, você está em flagrante delito, certo? Então a prisão é legítima. No caso de desastre, né? A casa está pegando fogo, por exemplo, alguém entra lá, quebra a porta, entra e pega uma criança, pega
um idoso que está na casa lá e socorre, certo? A gente tem também a própria Constituição, ela fala prestar socorro, né? No caso, o desastre pode ser um desabamento, pode ser uma inundação, certo? Ou, e aí a Constituição fala, ou durante o dia por determinação judicial. Então, a gente não pode ter uma determinação judicial, um mandado judicial para cumprir durante a noite. E aí, o que quer dizer durante o dia? O STF também já se manifestou sobre isso e disse que o durante o dia, né, é ah, de 6 às 18 horas. Tá? O Celso Antônio Bandeira de Mello ele vai falar que ele usa um critério astrofísico, falando, olha, do amanhecer até o entardecer, mas isso fica muito subjetivo, depende da época do ano, se vai ficar mais claro ou não, se tem horário de verão ou não, então é complicado. O melhor, a ideia de você colocar de 6 até as 18 horas é mais objetivo, certo? Então, bem. E aí a gente tem a seguinte situação. Ahn, Nós temos um caso de uma lei, a Lei 13.301, que ela é a lei do mosquito, certo? É a lei de combate ao mosquito da dengue, chikungunya, tá? Zika vírus. Então essa lei ela fala que, olha, para combater o vetor dessas doenças, que é o mosquito, a gente precisa, os agentes de combate a endemias, eles vão até as casas, até as residências, vão lá, colocam remédio, tudo bem. Só que existem situações que, às vezes, o morador não está lá, né? Ou o morador não permite a entrada do agente por medo de sofrer um assalto, sofrer alguma violência, né? A sociedade está muito violenta e aí as pessoas têm medo de algum bandido estar vestido com aquela roupa, né? E entrar. Não é porque a pessoa não quer colaborar com o combate à doença, não é isso. Eu acho que ninguém, em sã consciência, vai querer que a doença seja proliferada. Mas o maior motivo, na verdade, é o medo da violência, certo? Ah, então, essa lei ela possibilita que os agentes entrem de forma forçada no imóvel, até pedindo auxílio da autoridade policial, né? É, nesses casos em que há o abandono do imóvel, certo? Então, se tem ali o abandono do imóvel ou a ausência do morador, tá? O camarada vai lá uma vez, vai lá duas vezes, vai lá três vezes, ninguém vai. Ele vai fazer um relatório circunstanciado da situação e vai pedir essa ajuda para poder ingressar no imóvel. Tá? Ou então, no caso de recusa, a pessoa se recusa a entrar. Isso está no artigo 3º, parágrafo 1º dessa lei 13.301. Tá? São situações em que é possível o ingresso dos agentes públicos sem autorização do morador. E aí a dúvida que se levanta é se essa lei ela é incompatível com a Constituição, com a proteção da, da inviolabilidade do domicílio ou não, certo? E aí a gente tem que pensar o seguinte: o que a gente tem que a gente tem que ver? Olha, ela não entra em nenhuma das hipóteses aí do inciso 11. Só que a gente tem que olhar outros preceitos constitucionais que justificam essa, esse ingresso dos agentes. Você tem a proteção da saúde pública, certo? O direito à saúde, que é de todos. Você tem o direito à vida das pessoas, que essas doenças matam, certo? Essas doenças é, provocam, a gente sabe de casos que essa doença provoca microcefalia em bebês, né? Se a gestante pegar essa doença durante a gravidez, em determinado momento, vai ocorrer isso. Então, a gente tem outros preceitos constitucionais que justificam a constitucionalidade dessa lei, certo? Embora essas hipóteses não estejam previstas no inciso 11 do artigo 5º, certo? Então, é, sobre a inviolabilidade do domicílio, era isso que eu tinha para falar com vocês, certo? Vamos falar agora
sobre a segurança das comunicações pessoais. Isso está previsto no artigo 5º, inciso 12 da Constituição, que vai falar que é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e comunicações telefônicas, salvo, no último caso, se referindo a comunicações telefônicas, por ordem judicial, nas hipóteses que a lei determinar, com o objetivo de instrução criminal. Tá? Bom, então, a gente tem que pensar o seguinte: a comunicação, a correspondência, ela é inviolável, certo? Ah, eu não posso ficar pegando cartas de alguém. Ninguém, isso é endereçado tanto ao poder público quanto aos particulares, certo? Com a exceção que a gente tem, então, para comunicações telefônicas, a ordem judicial, quer dizer, eu posso fazer uma interceptação telefônica, por exemplo, por ordem judicial, com o objetivo de fazer instrução criminal, certo? Investigação criminal, que está lá na parte do inquérito ainda, ou na instrução do processo penal, quando já tem uma ação penal em curso, certo? O sigilo de correspondência e de comunicação telefônica pode sofrer restrição sofre restrição no caso de estado de defesa ou de estado de sítio. Está lá no artigo 136 e 139 da Constituição. O que a gente tem que observar? Com relação a, ao sigilo bancário, tá? O sigilo bancário ele entra aí o direito à intimidade, e ele pode ser falado aqui também porque são em relação a dados bancários. Tá? Ah, é possível que o banco transfira os seus dados bancários para alguém, para alguma autoridade? É possível. Tá? A Lei Complementar 105 de 2001, ela possibilita que a Receita Federal requisite informações, é chamada requisição de informações sobre movimentação financeira. E aí a Receita Federal pode direcionar esse pedido ao presidente do Banco Central, ao presidente da Comissão de Valores Mobiliários, ou até mesmo para o presidente de uma instituição financeira ou para o gerente da agência, certo? E aí o STF se manifestou recentemente, tá? Foi em 2016, sobre o tema, tiveram umas adins aí tratando sobre o assunto. E aí o STF falou que não se tratava de uma quebra de sigilo bancário, mas na verdade isso seria uma transferência do sigilo da órbita bancária para a órbita fiscal. Tá? Quer dizer, com o objetivo de evitar sonegação fiscal, de evitar lavagem de dinheiro, essas coisas mais, ah, o STF, no meu entender, fechou os olhos para a proteção constitucional e possibilitou esse tipo de coisa. O STF, no ano de 2019, tratou da questão da utilização de dados, da transferência de dados para o Ministério Público ou para autoridades policiais. Tá? Foi no recurso extraordinário 1055941, está aqui na tela. Tá? Foi um tema de repercussão geral, e aí, de relatoria do ministro Dias Toffoli, e foi considerado o seguinte: é constitucional o compartilhamento de relatórios de inteligência financeira, da unidade de inteligência financeira, tá? E da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal, tá? Que define o lançamento tributário com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem obrigatoriedade de prévia autorização judicial. Então, o Ministério Público vai requisitar informações e aí, ah, a Receita Federal pode passar essas informações. Tá? O compartilhamento entre essa unidade de inteligência fiscal pela Receita Federal referente ao item anterior deve ser feita unicamente por meio de comunicações formais. Está pedindo uma requisição formal e aí essas informações vão ser compartilhadas para fins de persecução penal, quer dizer, para fins de ajuizamento de uma ação criminal.
certo? Vamos falar um pouquinho sobre ah, gravação, gravação clandestina e interceptação de conversa, tá? A interceptação de conversa, que é aquela gravação que duas pessoas estão conversando e uma terceira está gravando, tá? Nesse caso, isso é uma prova ilícita, isso não é admitido no processo penal, tá? Só que existe a chamada gravação clandestina, em que um dos interlocutores ele faz a gravação e isso é admitido, certo? Isso é admitido como prova, tá certo? Ah, no pacote anticrime, no pacote anticrime, tá? Na Lei 13.964 de 2019, ela possibilitou a captação ambiental, né? Aquela gravação que é feita para investigação ou para instrução criminal, certo? E ela tem que ser autorizada pelo juiz, a requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público. Se isso for feito, também é lícito, tá certo? Então a gente tem que considerar isso. E com relação a provas ilícitas, tá? A gente tem que ter cuidado com isso, porque se a gente tiver uma prova que é considerada ilícita, em uma ação penal, por exemplo, tudo que vier depois daquilo ali, em razão daquela prova, é anulado, tá? Isso tem que se ter cuidado, certo?